Muito bem, pessoal. Então vamos aqui à última parte, né, da divisão que nós fizemos no nosso estudo de crase. Nós já vimos os casos em que é obrigatório o uso do acento indicativo de crase. Nós já vimos os casos em que é facultativo e agora nós vamos ver os casos em que é proibido o uso de crase. Pessoal, você não precisa ficar decorando as coisas, né? Como eu sempre digo, você precisa entender. Algumas coisas, naturalmente, que você precisa memorizar e tal, mas no sentido real, se você entender, né, a forma para que a gente utiliza a crase, então você não vai nem precisar ficar decorando as coisas. Se você praticar com exercícios, você vai ver que você vai ficar fera em crase rapidinho. Ok? Então, algumas regras que nós vamos falar aqui, elas simplesmente se opõem às outras que nós já falamos. Então, vamos começar falando aqui o seguinte, ó. Antes da palavra casa, não determinada. Veja que nós estamos utilizando o uso proibido, ou seja, nós não vamos utilizar a crase. Antes de quê? Antes da palavra casa não determinada. A palavra casa, quando ela vem determinada, você vai utilizar crase. Agora, se ela não vier determinada, você não vai utilizar o acento indicativo de crase. Olha só, cheguei a casa antes de todos. De quem é essa casa? Ninguém sabe. Veja que a palavra casa aqui não está especificada, né? Você não qualificou, você não sabe de quem é esta casa. Então, nesse caso, como é geral, genérica, então você não vai utilizar o acento indicativo de crase. Voltei a casa para pegar algumas coisas. Então, veja que a palavra casa não está determinada, não está especificada e não está determinada por ninguém. Agora, veja o outro sentido aqui. Ó. Cheguei à casa de Cláudia antes de todos. Numa prova, você pode ter certeza que se ele colocar uma questão referente à casa, ele vai colocar em uma letra, ele vai colocar algo semelhante a isto, e na outra ele vai colocar algo semelhante a isto. E aí você vai ficar na dúvida, né? Qual que eu vou utilizar, o acento grave ou não? Observa o seguinte, ó, no primeiro caso, a palavra casa não está determinada. No segundo caso, a palavra casa está determinada. Se a palavra casa vier determinada, aí você vai utilizar o acento grave. Se não, você não coloca o acento grave. Ó. Cheguei à casa. De quem é a casa? De Cláudia. Veja que eu estou especificando a casa. A casa ela é de Cláudia, antes de todos. Então, se vier algo que modifique aqui a palavra casa, então sim, você utiliza o acento grave. Da mesma forma aqui, ó, voltei à casa para pegar algumas coisas. A casa aqui não está especificada, mas aqui está, ó, voltei à casa. Não foi qualquer casa, foi a casa da minha mãe, para pegar algumas coisas. Então, a casa aqui está sendo especificada, está sendo modificada, está sendo determinada, está sendo qualificada, certo? Então, aqui quando a palavra casa vier determinada, nós vamos empregar o acento indicativo de crase. Se a palavra casa não estiver especificada, aí não se utiliza, ok? Também temos quando que você não vai utilizar o acento, quando que é proibido o uso da crase? Antes da palavra terra, empregada no sentido de chão firme, opondo-se a bordo. Então, se a palavra terra vier no sentido de chão firme, né, ó, os marinheiros voltaram à terra para visitar seus parentes. Ó, eles voltaram à terra. A terra aqui, quer dizer que eles estavam no mar e eles vieram para a terra no sentido de chão firme, né? Então, nesse caso aqui, ó, não se deve empregar a crase, tá? O acento indicativo de crase, ok? Os marinheiros regressaram à terra ao amanhecer. Geralmente, quando alguém for fazer uma questão desse tipo, ele vai usar os marinheiros, né? Geralmente porque a gente sabe que marinheiro, a maior parte do tempo, vive no mar, né? E aí ele tem que voltar à terra. Então, nesse sentido aí, nós não vamos empregar o acento indicativo de crase, quando a palavra terra for empregada no sentido de chão firme. Então, não devemos utilizar o acento grave. Agora, se a palavra terra estiver seguida de um determinante ou referir-se à palavra terra, aí vai ocorrer crase. Então, veja só, da mesma forma que casa, a palavra terra, se ela estiver sendo determinada, aí nós vamos colocar a crase. E também, se a palavra
terra tiver no sentido de planeta, tá? Então, por exemplo, os astronautas voltaram à Terra. Então, nós sabemos aqui que essa Terra aqui não é essa Terra que a gente pega, é o planeta Terra. Então, observa que está em letra maiúscula, inclusive. Ó. Se referir ao planeta Terra, aí vai haver crase. Observa também que eu posso dizer assim, ó, irei à terra de meus avós. Veja, eu estou qualificando a terra, não é qualquer terra, é a terra dos meus avós. Então, assim como na palavra casa, se eu qualificar, se eu determinar, aí sim eu vou utilizar o acento indicativo de crase, ok? Então, vamos prosseguir. Então, antes da palavra distância. Então, só para você entender, pessoal. 3 regras aí, ó. Antes da palavra casa, terra e distância. Se essas 3 palavras vierem determinadas, aí você vai utilizar o acento grave. Se não vier determinada, você não vai utilizar o acento grave. Olha só, o carro ficou à distância. Pronto. Eu não estou determinando qual foi a distância que ele ficou, então não tem. Ó. Se a palavra distância aparecer determinada, aí sim vai ocorrer a crase. Ó. O carro ficou à distância de 2 metros. Ok? Distância, casa e terra, se vierem determinadas, você vai utilizar o acento indicativo de crase. Se não vier determinado, você não vai utilizar. Ok? Ó, o carro ficou à distância. Só a distância? Não tem. A distância, se você vai determinar agora qual foi a distância, aí tem. Em locuções com palavras repetidas, você não vai utilizar o acento indicativo de crase. Ó. Ele se tornou um vendedor de porta a porta. Veja, porta a porta. Palavra repetida. Se a palavra vier repetida, então não se deve utilizar o acento indicativo de crase. Ó. Gota a gota, a água cairá da torneira. Ele ficou, no caso não tem ele, né? Ficou cara a cara. Então, cara a cara, ó, palavra repetida. Se vier palavra repetida, não vamos utilizar o acento indicativo de crase. Venceu de ponta a ponta. Também palavra repetida. Não vamos utilizar o acento indicativo de crase. E lógico, né? O mais, a gente já falou disso aí. Ó, antes de palavra masculina, jamais. Né? Eles chegaram a cavalo. Voltou a serviço. A próxima, a prova não pode ser feita a lápis. Veja, ó. Cavalo masculino, serviço masculino, lápis masculino. Todas as palavras masculinas. Antes de palavra masculina, não se deve utilizar a crase. Temos ainda, vendeu tudo a prazo. Então, veja, prazo é uma palavra masculina, comprou um fogão a gás. Gás também uma palavra masculina. Então, antes de palavra masculina, não se deve utilizar a crase. Então, nessa aula, nós vimos que antes da palavra distância, casa ou terra, se vierem determinadas, nós vamos utilizar o acento grave. Se não vier determinada, nós não vamos utilizar o acento grave. E em relação à terra, se a terra vier no sentido oposto, né, a chão firme, aliás, que se vier com o sentido de chão firme no sentido oposto a bordo, e aí não vai ser utilizado a crase e também antes de palavra masculina. Então, na próxima aula, a gente continua ainda falando dos casos em que é proibido o uso da crase.